Com a aproximação das eleições, a movimentação nas ruas e nas redes sociais crescem. E com ela, também aumentam as denúncias de práticas eleitorais irregulares. Moradores de Porto Velho têm relatado que os conhecidos formiguinhas têm jogado panfletos nos quintais ou vias públicas. De acordo com o TRE, esse tipo de prática é considerada irregular e pode ser denunciada pela população. De prática irregular, né, isso a gente considera como propaganda irregular. Então, por isso, ela deve ser sim denunciada, a Justiça Eleitoral oferece os meios para isso. Além da panfletagem irregular, outras práticas também são proibidas pela legislação eleitoral, como a fixação de adesivos e faixas em locais públicos ou de uso comum, como postes, viadutos e paradas de ônibus. Propagandas em outdoors e em dispositivos sonoros que perturbem a paz também são vetadas. Outra conduta que também deve ser observada é em relação aos carros utilizados por motoristas de aplicativos. Os carros adesivados de corrida de aplicativo, né? Então, por exemplo, todo carro de aplicativo, ele é um bem privado, mas que oferece um serviço público. Então, ele não pode ser utilizado para fazer a propaganda, nem externa, nem internamente, né? Por exemplo, eu vou colar o adesivo aqui no banco do carro, na tampa do porta-luvas, porque querendo ou não, aquilo de alguma forma, né, transmite para o passageiro, que é sempre uma pessoa do público, a beneficiar algum candidato ou candidata. A população pode denunciar as irregularidades através de vários canais de atendimento, como o aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, além da ouvidoria do TRE, que pode ser acionada através de telefone e e-mail. Candidatos que são denunciados e comprovadamente infringirem as regras eleitorais podem enfrentar penalidades que variam desde multas até a cassação do registro de candidatura. Por isso, a atenção e a colaboração da população são essenciais para manter uma campanha limpa e justa. Nesse período eleitoral, você está escolhendo os seus representantes, você está escolhendo aqueles que vão cuidar da cidade, vão cuidar do legislativo do município. Então, se ele, quando candidato, já está praticando irregularidade, já está praticando ilícitos, crimes eleitorais, o que a gente vai esperar dele quando for eleito, né? Quando ele estiver lá diplomado, habilitado para te representar. Pois é, a gente vai seguir então falando sobre esse assunto. Vamos entender melhor então como funciona a auditoria da votação eletrônica. E sobre esse assunto a gente já recebe aqui no estúdio a presidente da Comissão de Auditoria da Urna Eletrônica, Inês Moreira. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Alerta nesta segunda-feira. Para quem está em casa acompanhando, o que significa essa auditoria? Boa noite, obrigada. A auditoria é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e já é aplicado pelo TRE aqui de Rondônia há mais de 20 anos. E ele serve para comprovar que a urna eletrônica é confiável. E esse processo é realizado em que período desse momento eleitoral, assim? Nós estamos na última semana dos preparativos. Essa semana, a equipe do TRE já está distribuindo algumas cédulas de votação em papel para os partidos e coligações. Essas cédulas coletadas serão depositadas numa urna de lona e no dia da votação, no domingo, essas cédulas passarão para o sistema do TSE e depois serão colocadas, digitadas na urna eletrônica. Então, a gente vai fazer uma conferência, cédula de papel, cédula no sistema, no computador e cédula na urna eletrônica. Esses três sistemas têm que bater. Todos os votos têm que ser compatíveis. Se houver algum erro, aí a gente vai ter que identificar onde que houve a falha humana. Mas esse processo acontece no dia da eleição ou já está só no dia da eleição? No dia da eleição. Na véspera, o TRE irá sortear 23 urnas em todo o estado. Então, nós podemos sortear uma urna lá em Vilhena, uma lá em Guajará, uma lá em Rolim de Moura, aleatórios, né? Os partidos, coligações, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, entidades fiscalizadoras podem participar dessa escolha. Então, no sábado, 7 da manhã, no TRE, será feita a escolha dessas 23 urnas. 23. 3 urnas serão apenas para teste de sistemas, essas 3 urnas ficarão na localidade e 20 urnas serão trazidas para Porto Velho. Então, nessas 20 urnas, nós teremos a votação de papel, que será feita no sábado. Então, essas cédulas de papel depois serão transferidas para um computador, automaticamente o sistema já imprime essa cédula e depois ela é digitada na urna eletrônica.
eletrônica. Tudo isso vai acontecer no Porto Velho Shopping, no segundo piso, e também 2 urnas no SESI. Com base em outras eleições, o que a gente pode dizer sobre a eficiência dessa auditoria? Sempre foi muito eficiente, muito eficaz. E, eventualmente, se a gente constatar que houve alguma diferença de voto entre a cédula de papel e a cédula depositada na urna eletrônica, nós temos uma empresa de auditoria contratada pelo TSE e pelo TRE que irá verificar onde ocorreu a falha humana. Então, todas as mesas onde há essa votação têm uma câmera específica para acompanhar todo esse processo de auditoria. Então, detectando algum problema, a gente consegue identificar pela filmagem onde que houve o erro humano. Que legal, né? Esse é um processo, para quem está acompanhando não entende, né? Esse é um dos processos realizados, inclusive parabenizar todo o trabalho do TRE Rondônia, que realiza esse belo trabalho. Esse é um dos processos, né, para não gerar dúvida para ninguém. Isso, a gente trabalha com a transparência, né, para dizer que o voto que o eleitor escolheu é realmente aquele que está na urna eletrônica. Quem tiver dúvida, por exemplo, eu não entendi direitinho, vamos dizer assim, está acompanhando, sempre vocês estão divulgando nas redes sociais, no site ou até mesmo no TRE? Sim, toda a população está convidada a participar, inclusive no sábado, que é o sorteio das urnas que serão auditadas, né? A população pode comparecer, Pode comparecer no TRE. No domingo também, no Porto Velho Shopping, teremos 20 urnas, teremos 18 urnas lá para serem auditadas e 2 urnas no SESI. No domingo mesmo já tem um balanço dessa auditoria toda, vamos dizer assim? Sim, essa auditoria ela começa às 7 da manhã e vai até às 16, o mesmo horário da votação comum. E no final já é gerado um relatório dessa auditoria. Que legal, né? Então, domingo, tem todo esse processo eleitoral, aproveitando a sua presença aqui, destacar, né, da importância da população estar comparecendo às urnas também, né? E só para ressaltar, essas urnas que serão votadas, né, é apenas para teste, ela não entra no cômputo da eleição geral. Então, se o eleitor for lá no shopping e ver um monte de gente votando na urna eletrônica, saiba que aquilo é sistema de auditoria. Esses votos não serão computados para os candidatos. É fora a parte, para entender. Fora a parte, exato. Eu gostaria, então, que a senhora reforçasse, para quem está em casa acompanhando em todo o estado, o eleitor, comparecer às urnas e participar dessa festa da democracia no próximo domingo. Isso, exatamente. É um processo democrático, é importante que todos participem, registrem seu voto, né, escolham seu candidato e, se tiver alguma dúvida, o Tribunal Regional Eleitoral está à disposição para tirar todas elas. Obrigado pela sua participação. Sei que vocês estão trabalhando muito, não é de agora, para essa eficiência, esse trabalho bonito que é as eleições. Muito obrigado e podem sempre contar conosco. Eu agradeço esse espaço aqui. Muito obrigada. Uma excelente noite.